Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Bunda na Cadeira. Hoje falaremos sobre decaimentos radioativos, a nossa quarta aula. Eu falei que haveriam 5 aulas, porém, todavia, entretanto, eu não dividi o decaimento beta mais e beta menos. Por isso, iremos terminar nessa aula a aula sobre decaimentos radioativos. Na aula de hoje falaremos sobre captura eletrônica. E primeiramente, antes de falar de captura eletrônica, a gente tem que relembrar o conceito atômico. Lembrando, o átomo tem um núcleo e em torno do seu núcleo temos a eletrosfera. E os elétrons estão rodando nessa eletrosfera. Entretanto, os elétrons estão orbitando em torno do núcleo em uma distância específica. Ele não pode rodar uma distância qualquer. E nós podemos ter até 7 camadas nos quais os elétrons conseguem orbitar. As camadas dos átomos não foram chamadas de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima camada, mas sim de letras. A primeira camada mais próxima do núcleo é conhecida como sendo a camada K, a segunda, camada L, e assim sucessivamente até chegar na sétima camada, ou seja, K, L, M, N, O, P, Q. Essas são as nossas camadas eletrônicas. Com base nisso, se prepare, essa aula vai ser uma explosão radioativa. E aí pessoal, nessa quarta aula de decaimentos radioativos, vamos falar sobre a captura eletrônica. Esse processo ocorre sempre quando a gente tem um núcleo com excesso de prótons. E nesse caso, a gente já sabe que para um núcleo com excesso de prótons, a gente pode ocorrer o processo de decaimento radioativo por beta+. Esse processo radioativo ocorre em núcleo com excesso de prótons. Porém, todavia, entretanto, a gente pode ter também o decaimento de captura eletrônica. Esses dois processos, beta+ e captura eletrônica, competem entre si para ver qual vai ocorrer. E o que consiste a captura eletrônica? Ela é bem simples. Eu tenho um núcleo com excesso de prótons, e esse núcleo vai pegar de uma camada eletrônica um elétron. Normalmente, ele vai pegar ou da camada K ou da camada L, o elétron. 90% é da camada K e 10% da camada L. E uma vez que esse elétron entrou no núcleo, o que vai ocorrer? O próton e o elétron vão se combinar. Nessa combinação vai surgir um nêutron. E esse processo vai eliminar um neutrino. Então, de novo, o próton, que já estava no núcleo, chegando um elétron, eles se combinam formando duas coisas, um nêutron e um neutrino. O nêutron continua no núcleo, porém o neutrino sai do núcleo. Processo simples, só isso. Porém agora a gente tem que pensar um pouco o que vai acontecer com um buraco que foi deixado pelo elétron. O elétron estava lá na camada K ou na camada L, agora tem uma vacância, tem um buraco lá, ela tem que ser preenchida. Então elétrons de camadas superiores vão decaindo até tampar aquele buraco, ok? Então toda vez que eu tenho um elétron que está numa camada superior, ele vai descer, para que isso ocorra ele tem que perder energia. E como que vai perder energia? Eliminando um raio-x. Então toda vez que um elétron está de uma camada superior e inferior, raio-x vai ser dispersado, eliminado, jogado para fora do átomo. Porém, pode acontecer o seguinte, em vez de o elétron que está com uma energia cair, eliminar raio-x, o átomo inteiro ele pode pensar assim, opa, devia mandar um raio-x embora, vou matar um elétron. Então ele tira um elétron do próprio átomo. E isso a gente chama de elétron Auger. O elétron que saiu é nomeado de elétron Auger. Por quê? O mais comum em se pensar, quando isso ocorre, quando um elétron preenche uma camada interna, é que raio-x saia do átomo. Porém, pode acontecer de não sair um raio-x, mas sim um próprio elétron do átomo. Então, nesse caso, esse elétron é denominado de elétron Auger. Só isso. Pessoal, espero ter ajudado e com essa aula terminamos o nosso capítulo sobre decaimentos radioativos. Como eu havia falado, eu falaria sobre 5 aulas sobre decaimentos radioativos. Porém, eu já falei em uma única aula sobre decaimento beta+ e beta-. Por isso a gente fecha agora, com essas 4 aulas, a aula de decaimentos radioativos. Se você quiser encontrar as 4 aulas, vai na playlist desse canal,
sobre radioterapia. Lá você vai encontrar todas elas. Até mais, pessoal. Fui! Pelo decaimento radioativo chamado beta+, ou um processo que compete. Opa, meu Deus, tá pior que São Xuxo, Teto Xuxo.